Graça e paz, meus irmãos. Vamos a mais uma videoaula, hoje com a lição número 10, que diz a importância dos PGMs. Esse é o assunto que iremos ver, né, hoje. E lembrando que nós estamos estudando a revista Viver como Discípulo, da Escola Bíblica Discipuladora da Junta de Missões Nacionais. O nosso texto base está em Atos, no capítulo 5, verso 42, que diz: Todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Então, oremos, né? Querido Deus, eterno Pai, louvado, exaltado, engrandecido seja, Senhor, o teu santo nome. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada por esta oportunidade que tu nos dá de estarmos aqui aprendendo um pouquinho mais da tua palavra. Ó Pai, que possamos desenvolver em nossas vidas intencionalmente o relacionamento discipular, Pai, onde nós poderemos ter a oportunidade de discipularmos, estarmos levando para Jesus, né? Mais pessoas, Senhor, mais discípulos. Dá-nos, Senhor, sabedoria, dá-nos comprometimento com esse serviço, com essa obra. E agora eu te peço, conduza, Pai, todas as coisas, e eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos conhecer os propósitos da nossa lição de hoje, no sentido do saber. Primeiramente, nós devemos, ao final do estudo, né, ou você deverá entender que o PGM promove a vida de mutualidade ensinada pela palavra de Deus no Novo Testamento. Aprender agora, vamos ver o propósito no sentido do sentir. Então, ao final do estudo, você deverá perceber o acréscimo de vida que o Senhor mesmo fará em nosso meio a partir dos PGMs. E, finalmente, conhecer o propósito no sentido do agir, né? Ao final do estudo, você deverá viver no PGM a prática intencional dos relacionamentos discipulares, experimentando o amor compartilhado entre os irmãos como o corpo de Cristo que somos. Tudo bem? Então, como introdução, né? Eu acredito que você já saiba o significado da sigla PGM, né? Qual é? Que significa o quê? Pequeno grupo multiplicador. Nesse grupo, o líder será sempre um discípulo experiente, né? Chamado de discipulador ou de discípulo multiplicador, ok? Onde também no PGM, as pessoas que o compõem vivem a prática intencional dos relacionamentos discipulares. Deu para entender? Então, esse pequeno grupo, né, PGM, esse pequeno grupo, ele costuma se reunir também, né, em casas, onde pessoas, né, assim, que ainda não tiveram encontro real com Jesus, ou mesmo os novos convertidos, são convidadas a experimentarem, né, diria, o amor compartilhado entre os irmãos através de um relacionamento discipular. Tudo bem? Assim, os novos discípulos terão a oportunidade de crescerem e amadurecerem também, onde aprenderão e se aperfeiçoarão nas verdades bíblicas, através da prática da disciplina espiritual da comunhão
pela oração e pelo estudo da palavra de Deus. Estão acompanhando? Qual é, então, o papel do discipulador, né, no PGM? Então, o papel, né, do discípulo multiplicador será transmitir suas experiências, né, acolhendo esses novos discípulos com amor, caminhando com eles algumas milhas adentro nesse caminho estreito, né, de mãos dadas com ele, fazendo-os, ou com eles, fazendo-os experimentar a plenitude da vida cristã, como Barnabé certamente fez com Paulo, né? Nós também devemos lembrar que todo discípulo de Jesus, ele deve estar, diria, envolvido numa esfera ainda maior que é a igreja, né? Por quê? Porque cada um deve fazer parte, cada um que eu digo dos cristãos, né? Todo cristão deve fazer parte do corpo espiritual de Cristo, onde ele é a cabeça e nós os membros desse corpo. Tudo bem? Ok. O discípulo, então, multiplicador, ou se preferirem chamar o discipulador, ele tem, diria, uma grande responsabilidade diante do seu PGM, que é qual? É de dar seu testemunho pessoal, né, de discípulo experiente, através da ênfase de suas ações e palavras que devem refletir o caráter de Cristo. Olha a responsabilidade, eu não posso ensinar uma coisa e viver outra. Eu tenho que ser coerente, até porque eu tenho que ser um cristão genuíno, transparente, né? Honesto. Muito bem. Certamente agindo assim, né? Dessa forma, de uma forma, como eu disse, honesta, transparente, né? As pessoas que fazem parte do PGM, o que elas farão? Tenderão a imitar o seu exemplo, o exemplo do discipulador, né? Tenderão a imitar o seu discípulo, tenderão a seguir o seu exemplo e a imitá-lo mesmo em tudo, servindo ao nosso Senhor e abençoando uns aos outros, porque isso o discipulador certamente deverá passar. Que tudo que nós realizamos é para o Senhor, é serviço para Ele, né? Apenas estamos cumprindo o ID de Jesus, né? Dentro mesmo da intenção de levarmos mais pessoas, né? Esse não é o nosso chamado primordial, levarmos para Jesus mais discípulos? É o nosso chamado, sim, e todo discípulo tem esse chamado. Olha, vocês querem ver? Atos, no capítulo 2, dos versos 42 a 47, o nosso próprio texto base, né, que também é baseado em Atos 2, 5, no verso 42, nesses versículos que eu falei, primeiramente Atos 2, do 42 ao 47, e Atos 5, no verso 42, nós vamos ter já uma ideia de como os discípulos agiam quando se reuniam, né? Todos os dias no templo e de casa em casa. Como é que eles faziam? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, né? Eles também repartiam tudo, estavam sempre unidos, né? Na comunhão mesmo, e uma característica sempre alegres, e não cessavam de quê? De ensinar e de anunciar que Jesus é o Cristo. Eles anunciavam, né? Com alegria. Vamos ver agora
as tarefas do discípulo multiplicador em seu relacionamento discipular? Bom, primeiramente, o discipulador deverá associar a vida discipular à vida ministerial, né? Isso é muito importante, porque ele levando assim o seu discípulo, o seu aprendiz, a entender a importância de se envolver no corpo, né, de Cristo, né, que é a igreja. E também levá-lo a entender, né, a levá-lo a participar da comunhão com os irmãos, né, à medida que ele está tendo comunhão no seu PGM, né, a igreja é uma extensão, então ele vai também levar a comunhão, ensinar, né, a comunhão com os irmãos, fazendo disso que uma prática de disciplina espiritual, se é que vocês estão me entendendo. Então, esse processo que se inicia no relacionamento discipular acaba envolvendo e desenvolvendo vida na vida, onde o discipulador ele ensinará, como eu disse, individualmente o seu discípulo, quer dizer, ele vai dedicar a sua vida, o discipulador, a sua vida na vida do seu discípulo, né? Então, ele vai ensinar individualmente ao seu discípulo, levando em consideração o quê? A sua vida pessoal. Por isso que eu disse que é assim único, né? Cada pessoa ele agirá de repente de uma forma, né? Por vezes até o discípulo mesmo ele pode apresentar uma certa resistência de imediato, né? Ao convite dele participar, dele ir a uma igreja, sei lá, por pensar que ele irá mudar de religião, por exemplo, né? Nessas horas entra o PGM, porque o PGM entra com PGM através do seu discipulador, com uma estratégia muito interessante para vencer essa resistência, né? Ao mesmo tempo também ao mesmo tempo que contribui para que o discípulo cresça e desenvolva, né, o seu chamado primordial também. Porque todo cristão tem esse chamado primordial, levando-os a experimentar na prática a plenitude da vida cristã. De que maneira? Na comunhão, como eu disse, com os irmãos, né? No cuidado mútuo que um deve ter com o outro, na oração, na intercessão, na oração e também no estudo da palavra de Deus. Então, isso tudo ele vai ter no PGM, nesse pequeno grupo multiplicador. Agora vamos continuar. O discipulador, ou o discípulo multiplicador, se preferirem, eu não disse, ele deve dar sempre o seu testemunho pessoal de uma vida o quê? Cristã íntegra, né? De uma vida entregue a Jesus, lembrando sempre que as suas ações e palavras devem refletir o caráter de Cristo, ok? Muito bem. O discipulador também, né, ele precisa desenvolver a prática diária da vida discipular. Isso certamente ele deverá priorizar esse serviço. Esse serviço para ele deverá ser agora mais importante até mesmo dos seus interesses pessoais ou dos seus compromissos pré-assumidos. Ele deve abrir mão mesmo, né? Porque para Deus nós devemos, para Jesus, né? Nos dedicarmos de coração a levarmos
mais e mais pessoas que não conhecem, né, o nosso mestre, que não conhecem a Jesus, levar a Jesus essas pessoas, né, que não tiveram ainda um encontro pessoal com ele. Bem, o discípulo multiplicador, né, no PGM, dentro do PGM, ele precisa ser o quê? Empático. E de que forma ele será empático, né? Aconselhando, segundo as necessidades, né, do seu discípulo, orando por ele, exortando quando se fizer necessário, algumas vezes, e também suprindo assim todas as necessidades que se fizerem necessárias, ok? Agindo dessa forma, agindo assim, o discipulador, ele passa a ser o quê? Uma referência para os que estão ao seu redor. Ele passa a ser essa referência positiva, estimulando, inclusive, todos do seu PGM a serem empáticos também. Há uma mutualidade em tudo, né. Veja bem que outra, característica, o dirigente, ou seja, esse discipulador, ele é o dirigente do PGM, né. O dirigente do PGM, ele também deve saber ouvir. Ouvir quem? Os seus discípulos, né. Às vezes ele está trabalhando com uma pessoa, às vezes mais de uma. Quando necessário, ele deve criar mesmo oportunidades, né, oportunidades para que o discípulo fale. Veja bem, afinal, essa é uma habilidade que ele deve ter de ouvir, exatamente, de ouvir, porque o que que vai exigir dele? Vai exigir do discipulador que ele atente, que ele fique ligado em algumas dicas. Veja bem, não ignore, nunca, nunca ignore quem estiver falando e nem o que estiver sendo dito, de modo nenhum. Porque às vezes ele não finja, né, às vezes ele está assim, fingindo, né, que ele está ouvindo, mas o pensamento está longe. Então nunca finja que estar ouvindo, né, quando na verdade seu pensamento está longe, está voando. Não faça isso, tá? Nunca, jamais no PGM você está dirigindo, né, esse pequeno grupo, você tem que estar atento, né? E até buscando entender os sentimentos e as motivações, né, de seus discípulos ao falar. Você, afinal, deverá ajudá-lo em tudo, não é isso? E sempre procurando suprir as suas necessidades, né, e dificuldades que ele possa vir a estar tendo. Vou ler para vocês Tiago, no capítulo 1, versos 19 e 20. Aqui vai falar um pouquinho da prática da palavra de Deus, eu só vou ler esses versículos, né? Vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Então, nada de ninguém se aborrecer, né, ou ficar irado, isso não cabe num PGM, mas o início é válido, né? Seja sempre pronta a ouvir, tardio para falar. Então, eu vou resumir, vou concluir o que foi dito até agora, fazer assim dar uma pincelada, né? Ou seja, relembrando o papel do discípulo multiplicador no PGM. Então, eu disse, ele deve manter sempre acesa a visão, né, de vida discipular.
manter sempre viva essa visão. Ela deve, na realidade, ser uma prioridade de vida, né, do discipulador, como eu disse, tá? Também o discipulador deve desenvolver uma empatia contagiante que estimule mesmo outros discípulos a seguirem a seguir em frente, vamos assim dizer, ok? Seja então o exemplo, né, de vida cristã para ele. Afinal, ele está também atento a tudo que você fala, tudo que você faz. Compartilhe suas experiências no PGM. Isso é muito importante, ok? Outra observação para o discipulador, ele deve cuidar de seus discípulos e os pastorear, né, tudo em amor mesmo. Acolha, ame, que eu falei agora, né, ame, cuide deles, né, como a filhos mesmos, né. Então, isso é pastorear, né. E, finalmente, o discipulador deve ouvir, né, com mais atenção para compreender mesmo que o Espírito Santo de Deus quer orientar você, como discipulador, a dizer, a responder, ok? A falar. E assim chegamos a mais um final ao final de mais uma videoaula. Eu espero que vocês tenham, gostado e aproveitem bastante, né, tenham aprendido, né. Fiquem com Deus, até a próxima videoaula. Um beijo para vocês.